pessoal, vamos falar o que foi esse Internacional 0 e o Fluminense 2. Antes da gente começar a analisar o jogo, te inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like. Sabe aquele grupo de futebol que tu tá? Coloca lá o vídeo, pede para se inscreverem no canal, para dar aquela força, para fortalecer bem o canal mesmo. Pessoal, o Internacional foi completamente envolvido pelo Fluminense. Completamente envolvido pelo Fluminense. Primeiro tempo ruim do Internacional, beirando o péssimo, porque o Internacional não atacou, o Inter não agrediu, o Inter não conseguiu elaborar jogadas, o Inter estático, tanto que o Internacional leva um gol do Germancano, onde ele está livre dentro da pequena área e faz o gol com mera facilidade. Mostra como o Inter foi estático. O miolo de defesa do Inter olhando, o Fluminense construi a jogada e o Fluminense faz o gol. Então o Internacional tem coisas para ajustar e muitas coisas para ajustar. A gente vê quando não tem o Alan Patrick como sofre. Ontem o Inter entrou com o Campanharo, com o Rômulo na primeira função, Campanharo e Depena. 3 jogadores de meio campo que nenhum deles é articulador, nenhum deles tem poder de armação. E tecnicamente Campanharo é inqualificável para jogar no Internacional. O Depena longe de ser o Depena que a gente viu na temporada passada. E o Rômulo um pouco perdido pela mecânica de meio campo que o Mano Menezes colocou no jogo de ontem. Então o Rômulo também, não vou condenar o Rômulo que vinha fazendo boas partidas, personalidade, porque o Inter ontem estava uma maçaroca. O Ener Valencia jogou como se fosse um ponteiro direito, ajudando o Bustos na marcação de saída de bola do Marcelo. Na verdade, ajudando o Bustos não, ele marcando a saída de bola do Marcelo. O Mano Menezes colocou o principal jogador que estava estreando para marcar a saída de bola do Marcelo. Errou, Mano Menezes. Errou feio. O gol que o Internacional sofre, o primeiro, o miolo de zaga, o sistema todo em si, ficou estático vendo o Fluminense trabalhar a bola. Uma bola que vem invertida e aí chega no Cano. O Germancano tá parado dentro da área. E livre dentro da pequena área. Faz um gol fácil para ele, Germancano, porque não tinha marcação nenhuma. Faz o gol e o Inter mais uma vez olhando os atacantes do Fluminense dentro da área parado, o Internacional. O Inter parado e o Fluminense atacando. O segundo gol num escanteio, onde de novo todo o sistema do Inter fica estático. O Martinelli vai em direção à bola, cabeceia e faz o gol. Então o Internacional que não tinha nenhum tipo de solução contra o Fluminense que parecia que estava passeando. Esse Fluminense está longe de ser aquele Fluminense do Diniz que encantou o futebol brasileiro, que jogava muito bem. Não é esse. Era o Fluminense do Fernando Diniz, com um estilo de jogo padrão, Diniz, tudo mais, mas não jogando com aquela intensidade que a gente vê do Fernando Diniz, dos times do Diniz. Até porque eu falei na nossa análise antes do jogo, né, que eu fiz um vídeo, eu falei que o Internacional naquele momento estava encarando e encarou o Fluminense do Diniz em uma das piores momentos. Pior fase, talvez, do Diniz desde que ele assumiu o Fluminense no ano passado. Vinha de derrotas, cambaleando, não faz um bom campeonato brasileiro, empatou na Libertadores para conseguir se classificar contra o Sporting Cristal, sendo que se perder estava fora. Então, assim, o Inter pegou um Fluminense que não vive grande momento. E mesmo assim, o Fluminense em ritmo de passeio atropelou o Inter. No segundo tempo, com as mudanças que o Mano fez, colocou Arangues, colocou Alemão, Jean Dias, Luca, Matheus Dias. Não é que o Inter melhorou. Sim, o Inter melhorou, mas por que o Inter melhorou? Porque o Fluminense descansou se fechando, o Fluminense deixou o Inter com a bola e o Fluminense voltou, marcou e explorou o contra-ataque, mesmo assim foi perigoso. O Inter teve talvez a chance mais clara com o Alemão, numa invenção dele virando uma bicicleta, ia ser um gol de placa no Maracanã, uma pintura do Alemão, mas o Inter pouco criou, o Inter pouco atacou. O Fluminense deu um nó tático, o Diniz deu um nó tático no Mano Menezes. Esse mesmo Mano Menezes que pensou muito bem o jogo do ano passado contra o Diniz, encaixotou o Diniz. Dessa vez foi ao contrário, o Diniz encaixotou o Mano Menezes escalou mal, o Mano Menezes mexeu, colocou o Arangues, melhorou o time, mas tinha que ter pensado melhor como iniciar a partida, como se portar contra o Fluminense. Nada do que eu projetei aconteceu. Vocês assistam o vídeo que eu projetei o Internacional e o Fluminense, nada disso aconteceu. O Ener Valencia estava como ponteiro, ele não jogou como segundo atacante
para que o Luiz Adriano ficasse mais dentro da área, ele pudesse circular. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso. O Inter desconfigurado, o Internacional totalmente mal escalado, o Internacional que não conseguiu fazer absolutamente nada na partida. Nem no primeiro tempo, e no segundo melhorou, mas é aquela melhora que engana, porque foi o Fluminense que deixou o Inter melhorar. Se o Fluminense quisesse partir para cima, continuar tendo a bola, continuar implementando seu estilo, o Inter não ia jogar futebol. Porque no primeiro tempo o Inter não chutou, então o Inter não finalizou no primeiro tempo. Então o Fernando Diniz, que mostra o quão frágil é o Inter, porque o Inter vinha de 10 jogos de invencibilidade, mas contra adversários extremamente fracos. O Inter vinha de invencibilidade contra adversários fracos. Pega um que é o campeão carioca, que tem um treinador que hoje é técnico da seleção brasileira, tem jogadores de renome como Marcelo, Germancano, e detalhe, a gente reclama muito que o Inter estava sem Maurício, Alan Patrick e Pedro Henrique. O Fluminense estava sem o Arias e o Ganso. O Arias, que é o motor do meio-campo do Fluminense, e o Ganso, que é o cara da articulação, da armação. Então o Internacional também pegou um Fluminense que vinha com muitos desfalques, 2 dos principais jogadores do time. Então o Inter não pode, o Mano Menezes, o próprio Internacional não pode agregar essa derrota, agregar não, né? Não pode ter como desculpa, para ficar mais bem encaixado no contexto. O Inter não pode ter como desculpa que vinha de desfalques, porque o Fluminense também vinha. E a verdade é que o Fluminense foi muito melhor do que o Inter o jogo inteiro. Então a partida patética do Internacional. Pessoal, daqui a 20 dias a gente pega o River Plate. Daqui a 20 dias a gente pega o River. Dia 1º e dia 8 são os 2 jogos contra o River. E o Inter não vai evoluir. O Inter que jogou no Maracanã perde feio pro River Plate no Monumental e perde no Beira-Rio. O Inter tem que se mexer. Eu não passo mais pano no Mano Menezes. Eu não passo. É um treinador que eu gosto, acho que entende muito futebol, treina muito bem a equipe, tem um currículo maravilhoso, fez um campeonato brasileiro no ano passado fantástico, ok. Agora, viramos a página. O Mano Menezes não conseguiu fazer esse time jogar. Pô, tem desfalques, o grupo é fraco, tudo isso é verdade. Mas o Mano Menezes tem que fazer jogar um pouco mais regular a equipe. Não dá pra jogar um jogo bom como foi contra o Medellín e ficar 3-4 sem jogar nada. O Inter foi bem contra o Medellín, Contra o Cruzeiro não fez um jogo ruim, eu não vou também ser incoerente porque eu falei que eu gostei do jogo contra o Cruzeiro, mas porque a régua tá muito baixa, o padrão tá muito baixo. Então qualquer melhora a gente acha que o Inter tá jogando bem. O Inter da temporada passada jogava 500 vezes mais que esse Inter. 500 vezes mais que esse Inter. Então assim, quando a gente vê o jogo contra o Medellín, a gente já pensa que é virada de chave, ou então que o Inter está evoluindo, ou que foi uma grande partida. Contra o Medellín foi a melhor partida no ano. Mas será que essa partida contra o Medellín, fica uma reflexão para quem está escutando, será que essa partida contra o Medellín, Independiente Medellín do Beira-Rio, que classificou o Inter para as oitavas da Libertadores, será que essa partida, que foi a melhor do ano, não era o padrão do Inter na temporada passada? Então, mostra como a nossa régua de avaliação está baixa, como o Inter vem nos desagradando, e que tem que evoluir bastante, porque a gente tem o River Plate pelo caminho da Libertadores. Valeu, pessoal! Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, deixa o like e ativa o sininho que tu recebe as notificações quando os vídeos forem postados. Valeu, pessoal!